Fala galerinha, e aí? Belezeira? Tudo bem? Tudo certo? Professor Leonardo Vieira, vamos para mais uma aulinha e hoje falaremos sobre as fases do capitalismo. Na verdade, nós abordaremos as fases, mas antes nós vamos falar um pouquinho sobre esse sistema, né? Veremos aí as principais características do principal sistema socioeconômico do mundo. Teremos características gerais, depois um retrospecto aí dos tipos de capitalismo que tivemos ao longo da nossa sociedade aí. Belezeira? Bom, vamos lá então, hein? Se liga. Primeira coisa, o que o capitalismo tem como principal fator, agente mais influente e principal elemento? O capital. O din-din, money, bufunfa. Capitalismo é o capital, é o dinheiro. Não é capital de Estado não, hein? Pelo amor de Deus. Dinheiro, ok? Então o mais importante é o dinheiro, meu caro. Basicamente, como a gente diz, no capitalismo você vale muito mais o que você tem do que o que você é. Porque é importante o que você tem nessa nossa sociedade. Ok? Bom, veremos algumas características então. Primeira característica do capitalismo: propriedade privada dos meios de produção. Vamos lá, vamos diferenciar só. Propriedade privada dos meios de produção, então eu ter meu celular, meu computador? Não, isso não. Isso aí é propriedade privada de bens de uso pessoal. Então ter o seu celular, ter o carro, é um bem de uso pessoal, que é uma característica também do socialismo, a propriedade privada de uso pessoal. Não é uma propriedade privada dos meios de produção. Propriedade privada dos meios de produção é a indústria, é o banco, é o sistema financeiro ter donos, ter representantes, ter a propriedade privada, não pertencer ao Estado, pertencer a uma pessoa, a um grupo. Tá? Então é a produção em si que é privada, é a produção de riqueza, é a produção de produtos industriais, o que for, tá? Não é o seu celular, é os meios de produção, certo? Então é uma característica importante. Segunda característica, eu acho que é a mais importante, né? Sem ela, o capitalismo não vive, sem o lucro. Quando nós falamos, olha, tem a propriedade privada dos meios de produção. Para que uma indústria consiga existir, ela tem que ter lucro, senão ela fecha, né? Então, a principal vertente do capitalismo é o lucro. E, digamos, a maximização desse lucro, né? Então, o lucro é a base do sistema. E quem tem lucro? Empresas, investimentos. O salário não é lucro, tá? O salário é salário, é pelo seu trabalho. O lucro é a empresa que tem, certo? Então ela gastou 1 milhão para produzir, só que ela vendeu 2 milhões. O lucro dela é de 1 milhão, hipoteticamente. É um lucro bom, né? Se for assim mesmo, é um lucro ótimo. Então, o lucro que eu coloquei essa imagem aqui, porque, né? Pensa num sistema altamente lucrativo. Cara, banco é agiota legalizado. Né? São empresas que lucram cada vez mais. Se pegar os lucros, por exemplo, do Itaú, meu Deus, é um negócio surreal. Em plena crise econômica, eles aumentam os seus lucros. Então, a lucratividade do banco é um negócio surreal. E nós veremos o início dos bancos ali e a atuação deles no capitalismo financeiro. Tá bom? Outra característica importante: trabalho assalariado. Você trabalha, porque assim, quando a gente fala de trabalho assalariado, a gente já pode dividir, a gente vai ver daqui a pouquinho, as classes sociais. Então, por exemplo, eu, particularmente, eu não tenho nada para investir ou para oferecer a não ser a minha força de trabalho. A minha mercadoria é a minha força de trabalho. O meu produto é a minha força de trabalho. Então, a maior parte das pessoas tem como seu produto, sua venda, o seu trabalho.
E aí, esse trabalho é assalariado. Você vai trabalhar lá por mês, igual no Brasil, recebe lá seu salário. Se for nos Estados Unidos, por exemplo, é por dia ou por semana. Tá? Cada país tem a sua realidade. E geralmente esse trabalho assalariado, ele é geralmente dividido por mérito ou por função. Então, cada função, a minha função, professor, eu tenho um salário. Função do diretor do colégio, é uma outra função, ele tem um outro salário. Funções diferentes, salários diferentes. Agora você tem também o trabalho assalariado por mérito. O que seria o mérito, vamos dizer assim, né? Não é meritocracia, tá? O mérito é a ideia de que um profissional pode ser mais bem sucedido do que o outro. Pode ser por mérito, sim, né? Um bom profissional que se dedica, se esforça, ou pode ser porque o pai deu a empresa para ele e ele vai ter por mérito. Não. Então, por mérito é de fato a pessoa que luta, batalha para chegar no objetivo e se destacar, por exemplo, naquela profissão dele. É o mérito dele. Certo? Tá, então, carteira de trabalho, né, dos assalariados. Só lembrando que nessa crise que a gente vive, a gente divide o trabalho, na verdade, né, em trabalho formal, com carteira assinada, e informal, que não tem direito às leis trabalhistas, garantias trabalhistas. No nosso país, hoje, nós temos mais trabalhadores informais, sem direitos trabalhistas, do que trabalhadores formais. Isso é muito ruim para a própria economia. Ok? Bom, outra característica é aí, classes sociais. Quando a gente fala de classes, a primeira divisão de classe social que surgiu, né, ela surge lá na primeira Revolução Industrial, quando você tem a divisão ali de fato entre a burguesia, que era quem detinha, ou até hoje, né, quem detém os meios de produção, é o dono da empresa, e o proletariado, que é o empregado, que é aquele cara como eu que só tem a força de trabalho. Durante muito tempo foi essa divisão: burguesia, proletariado, população de maior poder aquisitivo, população mais pobre. Ok? Com o passar do tempo, isso foi se alterando. Essas mudanças aconteceram e hoje, dentro do nosso país, a gente não divide mais em burguesia e proletariado especificamente. A gente pode falar um pouco sobre isso, mas, de fato, a gente divide a sociedade em classes A, B, C, D e E. Sendo a classe A, população mais rica, e a classe E, população mais pobre. Perceba que a maior parte da nossa sociedade, ela está aqui, ó, classe C, D e E. Tá? Perceba aqui, ó, maior percentual. Ou seja, a maior parte da população brasileira tem baixos salários. E a maior parte, de fato, né, mais de 56% da população, até R$2.000 por mês. É um índice muito baixo. Então, aquele trabalho assalariado, que a gente falou, no Brasil, é muito mal remunerado. O salário no Brasil é muito baixo. E temos um negócio chamado salário mínimo. Nem o salário mínimo é respeitado no nosso país. Porque eu acho que o nome já diz, salário mínimo. Tem que ser o mínimo que o cidadão ganha. Vai ter gente que ganha menos de um salário mínimo. E muita gente, por sinal. Né? Então, divisão da sociedade, classe A, 3% da população, salários aí acima de R$16.000 por mês. Né? Classe B de 5.000 a 16.000. Só que assim, né? A classe A, ela é muito, como que eu posso dizer, diferente, porque o cara vai 16.000 ao infinito. Então o cara que ganha R$16.265, ó, a classe A. O cara que ganha 1 milhão também é classe A. O Jeff Bezos, o cara mais rico do mundo, é classe A. Ah, quase igual, né? Mesma coisa. Então essa classe A é um pouco diferente, a gente tem que analisar ela de uma maneira um pouquinho relativa, tá bom? Bom, outra característica importante, livre concorrência e iniciativa. Você tem um empreendimento lá, sei lá, você tem um supermercado na sua rua lá. Ah, eu ganhei um dinheiro e eu quero abrir um supermercado do lado do que já existe. Eu posso? Pode. Livre concorrência, que vença o melhor. Eu posso construir esse mercado do lado do que já existe? Oh, caiu um negócio aqui. Posso. Livre iniciativa. Tá? Então você pode concorrer com quem você quiser. Basta que você consiga
concorrer com essa pessoa. O mercado está aí aberto. Pena que a gente vai ver que é um mercado dominado por grandes empresas, oligopólios e tudo mais. Mas você tem essa livre concorrência. E para nós, consumidores, meros mortais, essa livre concorrência ela é muito importante. Porque a livre concorrência e de fato a concorrência, não o monopólio, o oligopólio, a concorrência de fato, ela vai trazer produtos de melhor qualidade, produtos mais baratos, produtos mais acessíveis, porque de fato teremos uma concorrência entre as empresas. Então, a concorrência ela é muito, muito importante. Sem ela, a gente está perdido, fica sem escolha, certo? E por último, lei da oferta e procura, conhecida também como economia de mercado. Quando nós falamos da lei da oferta e procura, é simples, né, gente? Se você tem o excesso de um produto, se ele está sendo ofertado em larga escala, o preço dele diminui. Por quê? Porque tem muito produto disponível. Se tem a falta desse produto, ele fica mais caro, porque tem pouco produto disponível. Então, depende da oferta do produto e da procura por ele. Você vê muito lei da oferta e procura em alimento. Durante várias vezes no ano aí, na nossa história, o tomate é sempre um produto muito questionado, né? Porque de repente o tomate custa 10, 12 reais o quilo. Daqui a pouco ele está custando 3, 2, agora está custando 6. A lei da oferta e procura. É safra, é entre safra, é maior consumo, menor consumo. E aí, quando você vai analisar em alguns períodos, o tomate está mais caro que carne no Brasil. Por isso a charge para parcelar em 3 vezes, em 4 vezes no cartão. Então, essa lei da oferta e procura é muito importante para regular tecnicamente o mercado. Tá bom? E aí o preço, a ideia da economia de mercado é que o preço é variável. Os preços nunca são os mesmos. Infelizmente, né, não são os mesmos, mas é sempre uma tendência de ficar mais caro. Mas dificilmente se mantém um padrão exato. É sempre variável, de acordo com a procura do produto, de acordo com a oferta dele, certo? Por exemplo, agora a soja subiu muito, o arroz subiu muito, a carne subiu muito. Por quê? Porque a oferta está menor, estamos exportando muitos produtos, com isso sobra menos produto aqui dentro. Se você quiser levar o produto, você vai ter que pagar mais caro, porque está com uma pouca oferta daquele produto. A procura é grande, mas a oferta é pequena, o preço sobe, quem dá mais leva, certo? Beleza, essas são as características principais, tá? A gente poderia colocar, por exemplo, também desigualdade social, que é uma característica do capitalismo presente, né? Mas não é uma característica oficial, é uma característica, digamos, real, assim, no dia a dia, e entra aqui dentro da ideia de classes sociais, né? Desigualdade social bastante intensa, certo? Bom, agora nós veremos as fases de fato do capitalismo. Então veremos o início do capitalismo, que é o capitalismo comercial ou mercantilismo, depois capitalismo industrial, financeiro e o capitalismo informacional. Veremos as características de cada um desses sistemas, certo? Então começando aqui, capitalismo comercial, que vai do século XV ao XVIII, basicamente. Que característica esse capitalismo comercial vai ter? Olha o nome, capitalismo comercial. O que gera mais capital é o comércio. Se o capitalismo é comercial, são as relações comerciais, as trocas comerciais que geram a maior parte do capital. Tá? Que aqui, no capitalismo comercial, era um acúmulo primitivo, pequeno, tá? Era o início do processo de acumulação capitalista. Tá? Você viu um processo aí de expansão marítima, né, do território da Europa, se expandindo, grandes navegações, buscando novos mercados, buscando novas terras para dominar, colonização, buscando novas áreas para manter comércio, para acumular riquezas. Tá? Dentro desse capitalismo comercial, você vai ter o surgimento aí, né, o crescimento da burguesia comercial. E essa burguesia comercial ela é muito importante, hein? Guarda aí que ela vai ser responsável pela primeira revolução industrial.
que vai mudar a fase do capitalismo. Então, guarde a ascensão dessa burguesia aqui. Tá? Nessas relações comerciais, então, vai surgir o burguês. Você já viu isso em história, certo? A mão de obra aí, principalmente mão de obra escrava, colonização. Então, você tem um processo de grande imposição das metrópoles sobre as colônias, de grande exploração das metrópoles sobre as colônias. A acumulação primitiva de capitais, como eu já disse, é o início do processo de acumulação. Sempre um país, ele tinha que ter a balança comercial favorável. Lembra lá, o que é a balança comercial? É o saldo da sua exportação menos a importação. Balança comercial favorável é você exportar mais, é você vender mais do que você compra. Ou seja, é você ter um superávit, é lucro. Tá? Então todo mundo queria ter lucro. Ou seja, as metrópoles tinham lucro, as colônias prejuízo. Porque ninguém, em nenhum momento, todo mundo tem lucro. Vamos lá, o dinheiro, mesmo que aqui não existia o dinheiro de fato, né, especificamente assim, como a gente conhece hoje, já havia um processo de importância de moedas, de capitais, porque até aqui, antes do capitalismo comercial, o que tinha? Tinha o feudo, lembra lá, sistema feudal. Acaba o sistema feudal exatamente pela falta de troca entre os sistemas, né? Cada feudo era isolado lá um do outro, e quando tinha troca, não era a moeda que começa a surgir aqui, era um produto por outro. Então aqui começam a surgir as moedas, as primeiras acumulações, os metais, tanto que tem um metalismo, acúmulo de metais, prata e ouro. Não é a moeda que nós temos hoje, o dinheiro que nós temos hoje na mesma estrutura, mas já é o processo inicial. Tá? Então os países tinham que acumular metais, quanto mais metais, melhor. E foi esse acúmulo de metais, foi esse processo de expansão comercial, foi essa ascensão da burguesia que fez com que a Inglaterra realizasse a primeira revolução industrial, que vai mudar de sistema. Sem esse metalismo, sem a burguesia comercial e sem a exploração de suas colônias, acho que a Inglaterra não teria feito a primeira revolução. Tá bom? Nesse capitalismo comercial vai surgir aí o sistema bancário, um pouquinho diferente do que nós conhecemos hoje, mas já surge aí, como eu disse, as primeiras moedas inicialmente e tal. E é um período de grande intervenção dos estados. Os estados são soberanos, estados muito fortes, famílias reais muito fortes, né, controlando todo o país, todo o sistema. Então era um estado muito forte, muito presente na sociedade e na própria economia do país, certo? Beleza? Bom, então comércio, principal atividade. Beleza? Ó, se inscreve no canal aí, vai, ajuda, pô, ó o trampo aí, vai, se inscreve, vai ficar rico, cara, dando aula no YouTube, nossa, tá, estamos quase lá, ó, Whindersson Nunes, já passei faz tempo, hein? Próxima fase, capitalismo industrial. Olha, o que será que tem no capitalismo industrial? Eu acho que é indústria, né? Muito bem, parabéns, capitalismo industrial, a indústria. O que gera mais dinheiro? O que gera mais lucro? A indústria. Quando vai surgir então esse capitalismo industrial? Quando trocamos, né, passamos de fase de capitalismo comercial para industrial, a partir da primeira revolução industrial, tá? Lembrando que essa primeira revolução, como eu disse, tem a Inglaterra como precursora, e aí começa esse capitalismo industrial. Lembra lá, principais invenções, né, dessa primeira revolução industrial é a energia a vapor. Aí você vai ter o trem, você vai ter os navios a vapor, você vai ter tear mecânico, a indústria têxtil se expande muito. Lembra lá, tá com dúvida? Volta lá na aula de revoluções industriais. Tem lá primeira, segunda, terceira e quarta revolução industrial. Tá? Não vamos ater muito nisso aqui não. E aí depois na segunda revolução, que também é parte do capitalismo industrial, né? Temos aí o surgimento do petróleo como fonte de energia, o automóvel, as automobilísticas, motor a combustão e tudo mais, a eletricidade que passa a ser distribuída, ou seja, as indústrias começam de fato a se espalhar pelo território, produção de aço, siderúrgica, metalúrgica, enfim, há um processo de grande expansão industrial, há um processo
de produção de mercadorias como a principal atividade econômica, então. É o que dá mais lucro nesse processo, é o que gera mais dinheiro, é o que gera mais crescimento, é a produção industrial. E a partir daqui, no capitalismo industrial, o Estado perde força. Aquele Estado forte, controlador, ele perde muita força. E aí você tem uma ideia de liberalismo econômico, liberdade econômica, crescimento, desenvolvimento. Vamos lembrar que quando você tem a liberdade total, por exemplo, na primeira revolução, como que era a condição de trabalho das pessoas? Os trabalhadores, o proletariado. Era uma condição péssima, péssima, né? Porque você não tinha nem lei trabalhista, tá? Então, essa liberdade econômica, ela tem que ser bem relativizada nos dias de hoje, porque tem muita gente que quer, nossa, total liberdade econômica, neoliberalismo total. Cuidado, cuidado, que essa exploração que aconteceu lá atrás, ela pode voltar, tá? Bom, então, algumas invenções. Próximas características, vai surgir aqui, de fato, o trabalho assalariado, né? Você vai trabalhar por mês, por semana, por dia, enfim, e você vai receber o seu salário. Ah, mas por que tem o trabalho assalariado? O grande empresário, as grandes empresas ficaram com dó dos seus funcionários, começaram a pagar salário? Não. Porque você descobriu o seguinte, até o fim da escravidão tem essa lógica. Por que a Inglaterra lutou tanto pelo fim da escravidão? Porque quanto mais pessoas tiverem acesso a dinheiro, quanto mais pessoas puderem trabalhar, ter liberdade, mais essas pessoas consomem. Produto de quem? Da Inglaterra, por exemplo. Então o trabalho assalariado, ele não visa beneficiar o cara que está trabalhando, ele visa beneficiar a produção. Porque aí ele vai ter um salário, ele vai ter uma renda, essa renda fará com que ele consuma, ele tenha acesso ao consumo um pouquinho maior. Tendo um maior consumo, o que a indústria vai ter que fazer? Produzir mais. A indústria produzindo cada vez mais, ela tem um lucro maior. Então não é porque, olha, vamos pensar no trabalhador. Não, gente. Maior consumo, porque tem uma rendinha, maior produção. Tá? E aí, mais uma vez, a burguesia, só que agora não é a burguesia comercial, é a burguesia industrial, que era comercial e fez a revolução. Tá bom? E aqui você já tem, de fato, a acumulação de capital, de verdade. Aqui o capital começa a se acumular. Aqui você já começa o imperialismo. Esses países que se industrializam na primeira, Inglaterra, e na segunda revolução industrial, Estados Unidos, Alemanha, França, Itália, Japão, esses países já começam os seus domínios imperialistas, já começam a dominar o mundo efetivamente. Por quê? Eles têm grande acumulação de capital, né? E se essa indústria é a pujança da economia, é o que puxa a economia, a sociedade vai ficar principalmente onde? Na cidade. Então há um grande processo de urbanização, de êxodo rural, e a sociedade começa, nesses países principalmente, né, mais industrializados, a sociedade começa a ser urbano-industrial. Beleza? Como eu disse, começa o processo, né? O dono dos meios de produção, burguesia industrial, e o trabalhador assalariado, proletariado, que começa a partir daqui de fato. A primeira revolução industrial, ela marca esse processo, ela marca o início das classes, ela marca a divisão, burguesia e proletariado. Começa aqui, na primeira revolução industrial, começa no capitalismo industrial. Beleza? Next! Capitalismo financeiro. Esse é bem interessante. E é bem atual também, hein? Parece que é antigo, mas é bem atual esse capitalismo financeiro aqui. Bom, o que vai acontecer? Vamos lá. As indústrias se desenvolveram e essas indústrias começaram a crescer, começaram a produzir mais, começaram a ter um pouco de maior, um mercado consumidor um pouco maior e tal. Só que tinha aquele desejo imenso de crescimento. Só que ela não tinha muito dinheiro para expandir os seus negócios, para aumentar as suas fábricas, para procurar novos países, para instalar fábrica em novos países. Não tinha tanta grana assim. E aí vem um processo muito importante, porque a partir desse capitalismo financeiro, que você passa a ter, juntinho, instituições financeiras, bancos e indústrias. Eles passam a trabalhar juntos. Os bancos financiam essas empresas. Muitas vezes recebe parte da empresa como pagamento ou juros. E esse juro, geralmente muito alto, em grandes volumes,
é basicamente o principal lucro desse momento, por isso capitalismo financeiro. Porque são as finanças, são as movimentações econômicas, são os bancos que lucram muito. Os bancos começam a ganhar muito dinheiro e dominar a economia aqui, o capitalismo financeiro, e dominam até hoje. Há uma ligação direta desses bancos com grandes empresas. Há um processo de fusão, quase de integração entre eles. Há uma proximidade muito grande, um sustentando o outro. Tá? A indústria sustentando o sistema e o banco sustentando a dispersão dessas indústrias pelo mundo e ganhando juros, ganhando empréstimos, cobrando aí taxas absurdas dos seus clientes. Porque não se esqueça de uma coisa, né? O banco, ele vai dar todos os benefícios para o desenvolvimento, digamos, de pessoas da alta sociedade, de industriais, de grandes empresários, e ele vai cobrar mesmo do pequeno. Tá? É o pequeno que paga o maior percentual de taxas, é o pequeno que não tem vantagens no banco. Esses caras aqui sempre tiveram. Por quê? Porque eles vão dar muito lucro para o banco. E muito lucro. Tá? Então essa relação aqui é muito importante. E aí essas indústrias, elas se espalham junto com os bancos, passam a dominar o mundo. Né? A partir daí dessa expansão, você vai ter o surgimento das chamadas empresas globais, aí, né, as transnacionais ou multinacionais, que são as grandes empresas que vão se espalhar pelo mundo e dominar a nossa vida. Elas vão padronizar o nosso consumo, elas vão padronizar a nossa cultura, elas tentam dominar tudo, né, fazendo um padrão só de consumo. Por quê? Porque para a indústria é muito mais barato ela produzir um produto só, igualzinho, e vender no mundo inteiro. Para ela é muito mais barato. Então essas empresas multinacionais, por exemplo, elas fazem um padrão só. Você compra um celular da Apple, ele é igual, cara, no mundo inteiro. Da Samsung, ele é igual no mundo inteiro. É um padrão global, é uma empresa global, ela vende no mundo inteiro. E para reduzir o custo dela, ela faz tudo igual. Certo? E essas empresas globais, então, elas vão surgir aqui. Tá? E vão ganhar muita força. E vão dominar a economia mundial. Junto com os bancos, não esquece. Tá? E aí você vai ter a formação que para nós é péssimo. Lembra que eu falei, olha, livre concorrência é muito importante. O capitalismo tem a livre concorrência. No entanto, ela é livre mais ou menos. Porque você não consegue mais competir com grandes monopólios, grandes oligopólios. Tá? O Google é um monopólio. Quem compete com o Google? Você conhece alguma empresa que compete? Se conhece, já ouviu falar. Porque empresa que compete com o Google você não tem. Tá? Então, existem grandes monopólios e grandes oligopólios. Lembra lá a diferença? Monopólio, uma empresa controla sozinha grande parte do sistema, como a Microsoft, por exemplo. Tá? Oligopólio é quando algumas empresas controlam grande parte do sistema. A gente olhar no nosso país, grande parte do nosso sistema é oligopólio. Você começa a pensar suas opções de internet, suas opções de TV a cabo, as suas opções de marca de celular. São poucas opções. Mas tem... Cara, vamos pensar, se você pegar 4, 5 marcas, elas dominam 90% do mercado mundial. É um oligopólio. Tá? Isso é dominar o mercado. E para nós isso é muito ruim. E esse processo aqui é muito intenso de fusões de empresas. Elas vão comprando umas às outras e vão formando grandes conglomerados financeiros e industriais. Né? Nesse capitalismo financeiro você tem, obviamente, também o surgimento do mercado financeiro. Quando nós falamos de mercado financeiro, nós falamos de bolsa de valores. E é aqui o negócio, né? O mundo está aqui dentro. As relações comerciais, as relações financeiras, elas estão aqui dentro. Tá? E é por essa especulação que se ganha muito dinheiro hoje. Né? O dinheiro vem em grandes volumes aqui dentro. Tá? Moedas diversas e agora, nesse novo capitalismo que a gente está vivendo agora, as moedas digitais, né? Os empréstimos tomam conta, né? Porque os bancos ganham muito poder, os juros crescem e tal. Há um processo de crescimento muito intenso do sistema, da liberdade econômica e tal, só que esse sistema vai entrar em crise. O sistema entra em crise em 29, né? Começa essa crise na Bolsa de Nova York, gera uma quebradeira muito grande. Grandes empresas estadunidenses quebram na crise de 29.
Por que essa crise é importante? Porque ela marca um processo. Porque aqui você começa a ter a intervenção do Estado. A partir da crise, não necessariamente em 29, mas depois da crise de 29, você começa a ter a mão forte do Estado. Você começa a ter essa intervenção. E nós vamos ver isso na próxima aula. A gente vai falar sobre liberalismo econômico, keynesianismo, o neoliberalismo. Nós vamos falar sobre esses tipos de política. E aqui havia uma liberdade econômica e o Estado, a ideia de um Estado cada vez menor, né? Só que quando vem a crise, quem socorre o sistema é o Estado. Quem banca investimentos de infraestrutura, de crescimento, é o Estado. Tá? Então, a partir daqui, o Estado passa a regular um pouco mais a economia. Certo? Então, tá aí. Ó, grandes empresas, gente. Olha o tamanho dessas empresas. Elas dominam o nosso país, cara. Dominam, assim, de maneira brutal. É só você olhar a quantidade de marcas que essas empresas têm. Eu acho que não dá para ver muito bem aí, né, o vídeo. Se você procurar essa imagem na internet, você vai achar e você vai ver o tanto de marca que tem pertencente a pequenos grupos. Isso aqui é um grande oligopólio. Ó. São algumas empresas que controlam um sistema imenso. Nenhuma brasileira. Né? Bom, e nesse capitalismo financeiro, nós vamos ter também o que a gente chama de nova divisão internacional do trabalho. Lembra que eu falei para vocês? A indústria pega dinheiro do banco e se expande pelo mundo. Para onde ela vai? Países mais pobres. Ela vem para o Brasil. Ela vai para países que hoje são considerados países emergentes. E aí qual que é a lógica? Antes desse processo, você tinha uma divisão internacional do trabalho, onde o país rico, desenvolvido, produz tecnologia, né, para a época, produto industrial, país subdesenvolvido produz matéria-prima. Com a expansão dessas indústrias, junto com o mercado financeiro, países pobres começam a se industrializar e hoje são países emergentes. Com isso, cria-se uma nova divisão internacional do trabalho, onde os países desenvolvidos continuam produzindo tecnologia, produtos industrializados e tudo mais, investimentos e tudo mais, especulação financeira e tal, né? E os países subdesenvolvidos, que se tornaram emergentes, eles agora produzem matéria-prima, produto agrícola e produto industrial. Tá? E aí você tem uma nova roupagem, uma nova divisão no mundo. Não são mais dois tipos de países. Não é a indústria, matéria-prima. Tá? Agora, esse aqui também produz produto industrial. Tá bom? Isso dá uma alterada no fluxo mundial aí. Tá? Nova divisão internacional do trabalho. E último sistema, capitalismo informacional, que nós vivemos hoje. Na verdade, nós estamos numa grande transição aí, né? Tem alguns autores que dizem que esse capitalismo informacional, na verdade, ele é uma evolução do capitalismo financeiro, tá? Mas vamos ver as características, é a característica que a gente vive hoje. É um fluxo de informação muito grande. Tá? Ele vai se iniciar principalmente a partir da terceira revolução. Por quê? Porque esse capitalismo informacional, ele vai depender da internet. Ele depende dos sistemas de informação, dos fluxos de informação trazidos pela informática, pela internet, pelos sistemas em redes, pelo fluxo constante de informação, pelo dinheiro que não existe mais. Você tem o processo de desmaterialização do dinheiro. O dinheiro é virtual. Cadê o Bitcoin? Eu acho que está valendo uns 80, 90 mil um Bitcoin. Você já viu um Bitcoin? Não, porque ele não existe, ele é virtual, ele existe só no sistema. É um negócio que vale muito dinheiro e você nunca viu ele. E você nunca vai ver, porque ele não existe. Ele é desmaterializado. E isso vem crescendo de uma maneira absurda. Segundo as estimativas, não teremos mais dinheiro. Vai ser tudo online. Vai ser tudo por QR Code, transferência. Não vai existir mais o dinheiro em si. Você vai chegar com o seu celular e vai pagar. Chegar com uma pulseirinha e vai pagar. É o futuro. Desmaterialização do dinheiro. Já começou, cara. Já começou, né? Tecnologia da informação, como a gente disse, internet, sistemas aí e tudo mais. Os fluxos comerciais, informacionais e capital, cara, gira muito assim, ó.
principalmente pela bolsa. Hoje você consegue facilmente comprar e investir capital em vários países do mundo, daqui do Brasil, do seu quarto, da sua casa. Né? Do seu computador você consegue comprar um pedaço, sei lá, do Facebook, de dispersão de capital pelo território. Tá? E esse fluxo, ele só tende a aumentar, não vai diminuir. O sistema de redes, a tendência dele é ser cada vez maior, tá bom? Desenvolvimento aí da robótica, as redes sociais, né, faz parte desse novo processo. A valorização da criatividade, hoje a criatividade é muito valorizada. E tem gente que ganha muito dinheiro, muito capital, porque é criativo. Porque é o que a gente chama, né, de economia disruptiva. O cara foge do tradicional e ganha um dinheiro absurdo, ganha um capital absurdo. Fazendo o quê? Sendo youtuber, fazendo um negócio diferente. Tá? A economia criativa. Tá? Intensificação da globalização, obsolescência programada, lembra lá, os produtos ficam obsoletos de fato, né? Sem que você tenha usado muito seu celular, rapidinho ele fica obsoleto, basta você ir atualizando ele começa a travar, né? Então ele é feito para ficar obsoleto, para você comprar outro e manter o sistema funcionando. Sistema de just-in-time, produz na hora, né? Vem do toyotismo isso aqui. Então as empresas produzem sobre encomenda, para não ter estoque, para não ter prejuízo, né? E esse capitalismo cresce muito, mais uma vez, o Estado mínimo. Cresce muito o neoliberalismo. Só que aí se prega muito, Estado mínimo, neoliberalismo e tal. Aí vem a pandemia. Vixe, o Estado tem que ajudar, o Estado tem que fazer alguma coisa, o Estado tem que resolver. Mas você não quer Estado mínimo? O Estado mínimo é enquanto você está ganhando dinheiro. A hora que vem a crise, o Estado tem que resolver. Isso é muito legal. Isso é muito legal do Estado mínimo, as pessoas que defendem. O Estado mínimo, enquanto está tudo bem. A hora que vem o negócio aperta, vem uma crise, não, o Estado tem que... Né, vamos ser coerentes. O Estado é mínimo, tem que ser mínimo. Eu não concordo, eu odeio o Estado mínimo. Mas é o sistema que está aí sendo imposto para a gente. Tá? Depois a gente fala sobre neoliberalismo. E aí, são os fluxos, né? O capitalismo hoje é o fluxo, é a rede de informação, é o sistema rápido, efetivo, com grandes empresas, com grandes conglomerados, tecnologia. Quais são as maiores empresas do mundo hoje? De tecnologia. Você pegar as 10 maiores empresas do mundo, pelo menos 8 delas são empresas de tecnologia. Ou seja, é o capitalismo informacional. Certo? O maior essa aula, hein? 38 minutos. Menino do céu. Beleza, moçada? Ficou um pouquinho comprida, mas era bastante coisa para falar. Beleza? Valeu. Aquele abraço. Tchau!